Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Infelizmente o Glorioso perdeu de virada por 3-2 para o Atlético Paranaense no Paraná pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. As circunstâncias deixam o torcedor muito chateado, também não gostei nada do placar final, tampouco da postura do Botafogo na segunda etapa. Temos que analisar vários cenários dentro do jogo e até mesmo na questão macro, o Botafogo para a temporada. Então pode ser um vídeo um pouco mais demorado, mas com a ideia bem concatenada para que possamos entender juntos o que o Botafogo projeta para 2023. Antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira, é simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se, é só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar dos 42.500, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Parabéns a quem foi torcer para o Fogão em Curitiba. A torcida deu show, como diz o DEP do setor visitante. A massa compacta esteve presente, apoiou o Glorioso e viu o Botafogo entrar em campo com Lucas Perry no gol, de Plácido na lateral direita, Adrielson e Cuesta na zaga e Hugo na lateral esquerda. No meio-campo, Tietê, Gabriel Pires e Lucas Fernandes. Na ponta direita, Júnior Santos, centroavante Tiquinho Soares e na ponta esquerda, o Luiz Henrique. Assim, o Botafogo entrou para enfrentar um Atlético Paranaense empolgado, um time que vinha de vitória sobre o maior rival lá em Curitiba, o Coxa, por 3-2, também de virada no último fim de semana. O time da casa começou pressionando o Botafogo, que demorou a se encontrar no jogo. O Botafogo se encontrou e não foi tecnicamente exuberante, mas foi, dentro de grande parte da primeira etapa, competitivo. Mesmo com o Atlético Paranaense com mais posse de bola, o time do Paraná teve chances, principalmente no início do jogo. Depois o Botafogo se segurou, conseguiu entrar na partida e, disputando a bola no meio-campo, o Botafogo conseguiu levar perigo ao adversário. Gabriel Pires fez um bom jogo, tanto que o Botafogo sentiu muito na segunda etapa quando ele saiu. Isso foi importante no meio para que tivéssemos consistência. Assim o Lucas Fernandes também participava e o Tietê ia bem. O Atlético Paranaense não conseguiu fazer o gol depois daquela pressão inicial e o Botafogo aproveitou o que tem de bom: bola aérea ofensiva e o Tiquinho Soares, que é excelente. É bom ter um centroavante como o Tiquinho Soares. Escanteio cobrado pelo Lucas Fernandes. O Tiquinho Soares esperou a sobra, dominou muito bem, tirou do goleiro. 1-0 para o Botafogo. Logo depois, o Glorioso, com um ataque puxado inicialmente pelo Tietê, que driblou no meio-campo, fez o passe mais longo para o Tiquinho. O Tiquinho conseguiu, então, dar um passe interessantíssimo para o Luiz Henrique, que finalizou, está na entrada da área, chuta, a bola desvia, entra 2-0 para o Botafogo. O interessante é que ontem eu falei no pré-jogo que o Atlético Paranaense tem a mania de recuar com a última linha. Os jogadores têm essa característica. E mesmo com o escanteio, quando a bola sobrou para o Tiquinho no primeiro gol, vocês podem observar, quando virem os melhores momentos, que a defesa do Atlético Paranaense entrou, deu liberdade ao nosso centroavante e ele finalizou. E depois, com o Luiz Henrique, mesmo em transição rápida, o Atlético Paranaense correu para trás e também deixou um espaço legal para o nosso ponto esquerda fazer 2-0 para o Fogão. Jogo controlado. O primeiro tempo terminou sem maiores problemas, mesmo com 5 minutos de acréscimo. 2-0 para o Botafogo. Veio a segunda etapa. Na verdade, no início do segundo tempo, o Botafogo ainda conseguiu trocar, segurar a bola um pouco mais no campo ofensivo. Só que veio um escanteio bobo para o Atlético Paranaense, escanteio cobrado. Nossa defesa falhou em algo que é forte: jogo aéreo. Desvio, Vitor Roque sozinho, 2-1 para o Atlético Paranaense. Garoto é bom de bola. Falei aqui no pré-jogo também. O Botafogo tem que ter cuidado com o Vitor Roque. O Botafogo tem que ter cuidado
com o Fernandinho. Um é muito acima da média como jogador, jovem, o outro é muito experiente, jogador de Copa do Mundo. O Fernandinho tomou um baile do Gabriel Pires no primeiro tempo, chapéu, drible, fez 3 faltas, tomou o amarelo na terceira. O treinador foi com ele até o fim, arriscou, e foi importante para o Atlético. No Botafogo tivemos que tirar o Gabriel Pires. Nessa circunstância, eu não vou falar sobre o Castro, porque o Gabriel Pires não jogou contra o Goiás. Ele teve um problema na panturrilha contra o Corinthians. Então não dá para dizer aqui que ele poderia jogar os 90 minutos. E ele já tinha amarelo. Imaginem o Gabriel Pires desgastado, tendo que fazer uma falta no meio, podendo ser expulso e ainda tendo o jogo da volta. Então, entendo a substituição do Gabriel Pires. O Botafogo deixou de jogar. Vieram as 3 trocas, 2-1 para o Botafogo. Marlon Freitas e Eduardo no meio-campo, saíram Lucas Fernandes e Gabriel Pires. Então tivemos Marlon como primeiro, Tietê como segundo e o Eduardo entrando como aquele meia mais avançado. E entrou também no lugar do Luiz Henrique o Vitor Sá pelo lado esquerdo. Eu estava vendo o jogo com amigos, falei o seguinte: 3 trocas, o Botafogo tem que segurar 5, 6, 7 minutos até os jogadores se encontrarem em campo, porque está saindo um número alto de gols quando os times trocam 2 ou 3 jogadores. São muitas peças para encontrarem um encaixe num curto tempo e, em alguns momentos, isso pode gerar brechas para os adversários. Não deu outra. O Botafogo foi sair jogando pelo lado esquerdo. Quando era pressionado pelo Atlético Paranaense, ali o Botafogo precisava fazer o lançamento longo para o Tiquinho tentar segurar. E se o Tiquinho estava desgastado, então que desse a bola para o Atlético Paranaense no campo de defesa deles. O Botafogo se organizava, fazia a marcação em bloco médio ou baixo, poderia se segurar. Não foi o que aconteceu. O Hugo no primeiro tempo foi bem. No segundo tempo foi muito mal. E foi sair jogando com o Vitor Sá, que tinha acabado de entrar. O Vitor Sá não conseguiu prender a bola, ainda estava se adaptando ao jogo, ao adversário. O Hugo foi fazer a pressão para dividir, também perdeu a dividida. Buraco no meio-campo. O Botafogo, eu dizia, tinha que finalizar aproveitando aquela brecha que o Atlético Paranaense dá quando recua as linhas. Também não conseguiu fazer a pressão no Atlético Paranaense, que aproveitou um espaço que às vezes é o time deles que dá. E com um chute de muito longe, mas também muito forte, 2-2. O Botafogo estava sendo pressionado, não conseguiu segurar, enquanto as peças que tinham acabado de entrar se adaptavam e tomou o empate. Pois bem, o Botafogo adotou uma postura mais, não reativa, mas com a ideia de reagir, porque reativa é quando você consegue reagir. O Botafogo não estava conseguindo e começou a sofrer com desencaixes novamente na marcação. Numa dessas, falta boba do Cuesta pelo lado esquerdo, e o Botafogo tinha tomado já sim perigo com o jogo aéreo. Era uma situação completamente diferente do que estamos acostumados. Cruzamento, Fernandinho, experiente, fez de cabeça 3-2, o da virada do Atlético. E o Botafogo não tinha mais força para reagir, porque não conseguia chegar ao ataque e o Tiquinho Soares estava muito cansado. Ele até conseguia reter a bola em algum momento, mas era muito pouco para o que precisávamos. Ficou, então, a impressão de que o Botafogo também teria que ter cuidado para não tomar o 4º gol. E tinha que se equilibrar. Tentar sair em algum momento para empatar, mas também não dar brecha para tomar o 4º gol, que aí ficaria muito difícil. E já adianto, tem jogo, o Botafogo tem condição de vencer o Atlético em casa. Tem que jogar ligado os 2 tempos, aproveitando o fator Nilton Santos. Alô, gestão do Glorioso! Vamos rever o preço dos ingressos para o setor oeste e também para norte. Abrir o setor norte, lotar a nossa casa. Daqui a pouco falo um pouco mais sobre isso. Então o Botafogo perdeu por 3-2. É ruim porque vencia por 2-0 e não teve os cuidados devidos contra um time que virou um jogo pela 8ª vez em 2023, que acabara de virar contra o Coxa, maior rival, nos acréscimos, fazendo 2 gols. Então o Botafogo tinha que ter levado isso para o contexto do jogo e deveria ter segurado. Não aconteceu. Também, mesmo entendendo erros do Botafogo, e vários, e eu estou citando aqui a questão da gestão de carga,
que foi muito bem feita contra o Atlético Mineiro, muito bem feita contra o Corinthians e, ao meu ver, não tão bem feita contra Goiás e Atlético Paranaense. Vamos falar sobre, mas não adianta também agora criar o caos, porque o Botafogo está envolvido em 3 competições importantes, vivo em todas elas. O Botafogo segue vivo na Copa do Brasil, não sei o que vai acontecer na volta, mas acredito que possa passar. Está vivo na Sul-Americana, mesmo se ficar em segundo do grupo, vai estar vivo na Sul-Americana. Está vivo no Campeonato Brasileiro como líder. Então, não é momento também para criar o caos. E mais, eu falo em volta ao protagonismo de forma gradativa. É exatamente o que está acontecendo. O Botafogo tem um time muito bom, tem peças muito boas, tem um elenco para mim bom, porque senão não teria vencido Galo, Flamengo, Corinthians, Bahia, São Paulo. Mas pode melhorar para buscar coisas maiores. Isso é feito de forma gradativa. Há um ano no início da SAF, o Botafogo tomava de 3-0 para o América Mineiro, e depois era eliminado em casa no Newton Santos, tendo perdido também por 2-0. Tomou de 5 do América e eu falava, inadmissível, o Botafogo não pode mais tomar um baile de times como o América, com todo respeito ao América. Agora tem que evoluir. E por mais que não tenha feito o que deveria ter feito ontem, foi um jogo para dar casca, para aprender as situações boas, a competitividade do primeiro tempo, e o que não deve ser feito na segunda etapa. É um jogo para o Botafogo pegar, olhar e pensar, opa, tem aqui uma Copa Sul-Americana, eu não estou falando de sair da Copa do Brasil não, hein? E esse jogo pode servir como referência para pontos positivos de competitividade, de qualidade e pontos negativos também, aquilo que não deve ser feito. E mesmo assim estamos vivos, podemos aprender e estamos vivos. É um Botafogo que tem que ter equilíbrio, cabeça no lugar. Nós somos torcedores e torcedor quer ver o time ganhando sempre. Mas para isso o clube tem que preparar tudo, o time tem que se preparar da melhor maneira. A crítica que eu faço agora, a questão da gestão de carga, é a seguinte. O Botafogo pode estar priorizando o Campeonato Brasileiro, embora o Castro tenha dito que pensa nas 3 competições, é muito difícil. Tem clube aí mais estruturado que o Botafogo, com mais elenco, que não vai chegar nas 3 competições, porque é um calendário surreal. Então, por mais que o Castro diga que está priorizando as 3, em algum momento o Botafogo deve focar em 1 ou 2. E isso é a realidade do futebol brasileiro. Creio eu que o Botafogo esteja focando no Campeonato Brasileiro em busca da vaga na Libertadores, que é o que o Textor já falou, o Castro já falou, e lá atrás a torcida do Botafogo já imaginava. Eu sei que a gente quer título e eu quero muito. Eu vi muitos títulos na década de 90, quero sentir esse gostinho de novo. Então, se está priorizando o Campeonato Brasileiro, deveria ter feito a gestão de carga da melhor maneira contra o Goiás. Era o jogo menos importante do cenário, porque o Botafogo conseguiria recuperar pontos do Goiás mais à frente, porque o Campeonato Brasileiro é longo, embora toda rodada valha 3 pontos, mas o Botafogo tinha o Atlético Paranaense pela frente, e por mais que não priorize a Copa do Brasil, ninguém quer fazer feio lá no Paraná. O Tiquinho Soares jogou, é mais um desgaste. Hoje é quinta-feira, depois de amanhã tem clássico com o Fluminense. O Adrielson jogou, no final da partida estava agachando, colocando a mão ali em alguma parte do corpo. O Hugo poderia ter jogado contra o Goiás e o Marçal ter jogado contra o Atlético Paranaense, um jogo importantíssimo. Teríamos o Marçal para jogar contra o Fluminense numa sequência de 2, ou o Hugo, mais preparado por ter enfrentado um Goiás, ter continuado com a confiança que ele estava. Mas, infelizmente, jogou num caldeirão e sentiu na segunda etapa contra o Fluminense. Hugo ou Marçal? Então, galera, eu vejo que o Botafogo poderia ter administrado melhor a carga nos últimos 2 jogos, ter ido até com um time mais preparado contra o Atlético Paranaense, sem deixar de entrar com um time preparado contra o Fluminense. Quero entender o que o Luiz Castro vai fazer para a partida do próximo sábado, também conhecido como depois de amanhã. O Fluminense jogou com o Flamengo na terça-feira, teve o Felipe Melo expulso, se desgastou bastante. Descansou ontem, hoje é dia de treino forte para quem está em plenas condições. Sexta-feira, relaxa, um acerto aqui e ali, e sábado entra contra um Botafogo que está voltando para o Rio de Janeiro, tem que descansar, e na sexta-feira também só conversa, uma batida na bola ou outra, e sábado vai para dentro do campo de novo jogar um clássico importantíssimo. Eu acredito que o Botafogo possa passar do Atlético Paranaense sim na volta,
Repito, que a gestão precifique melhor para que a galera chegue junto no estádio Newton Santos. Se não passar, que o Botafogo consiga em 2 competições, Campeonato Brasileiro e Sul-Americano, o seguinte: vaga na Libertadores via Brasileiro e título ou busca pelo título, que não dá para garantir uma conquista. É muito difícil, tem outros tantos clubes tradicionais querendo a mesma taça. Mas uma briga incessante, uma luta pelo caneco da Sul-Americana. Mas galera, estando vivo nas 3, o Botafogo é o gigante e tem que brigar. Saiu porque aconteceu isso, aquilo, outro. Primeiro, que jogue de maneira forte, se tiver que sair, que saia de forma digna. O melhor é continuar e que haja um entendimento por parte do clube do que fazer. O Botafogo tem muita chance de deixar a torcida feliz. É um bom termo, deixar a torcida feliz nesta temporada. E se você está chateado, se você está cabisbaixo, se a derrota de ontem, pela forma como foi, te deixou triste, sábado é um novo desafio para o Botafogo. A gente não tem como controlar, é clássico, mas eu prefiro o Botafogo que pensa no que vai jogar para conquistar, ou seja, no Botafogo que pensa em Libertadores via Campeonato Brasileiro, ou título da Sul-Americana, ou então virar um jogo contra o Atlético Paranaense com plenas condições no estádio Newton Santos, que o Botafogo anterior, que deixava todo mundo de cabelo em pé, pensando se entrar na zona de rebaixamento ou não, pensando se não teria condições de fechar o mês pagando jogadores, pensando se não cortariam a luz do clube e assim por diante, com a camisa vazia, sem patrocínio, sem perspectiva. É gradativo o crescimento, a gente faz as críticas, pode ter certeza que eu vou fazer críticas construtivas aqui no canal sempre, mas eu tô junto com o nosso glorioso e sei que você também. Deixa o seu comentário, mesmo chateado com o que aconteceu, com respeito e educação, porque estamos juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui!